e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Teovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Quem dentre nós nunca se encontrou desta forma? Cansado, cansada, sobrecarregada ou oprimida por uma circunstância qualquer. Quando falamos de opressão, é preciso que nós venhamos distinguir as coisas. Uma coisa é possessão demoníaca, quando um espírito, uma entidade das trevas, entra no corpo de uma pessoa. E outra é quando esses espíritos estão ao derredor, lançando dardos inflamados, te perseguindo em alguma área de tua vida, trazendo angústia, tristeza, e você sente-se oprimido, apertado, o coração está apertado. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, milhares de pessoas que estão me ouvindo agora e milhares de pessoas que me ouvirão posteriormente através da gravação desta mensagem estão agora, neste exato momento, se sentindo dessa forma. Missionário, eu não aguento mais. Essa talvez seja a frase que sai lá de dentro da tua alma e do teu coração. Há uma situação na sua vida e o leque, ele é gigantesco. São tantas circunstâncias e situações na nossa vida que elas vão se prolongando um dia após o outro, uma semana após a outra, e um mês após o outro mês, e um ano após o outro ano. E aquela coisa não termina. E aí você chega a um ponto em que você diz: não tenho mais forças, não aguento mais viver assim, não suporto mais viver nesta situação, esta circunstância, neste sufoco, nesta opressão. Eu estou cansado. O interessante observarmos que este estado de cansaço, de sobrecarga,
uma carga superior a que você possa suportar. Isso significa você estar sobrecarregado. É igual um animalzinho, um jumento, que você vai colocando carga em cima da carroça dele a ponto do jumento não aguentar. Ele não tem força para arrastar aquela coisa de tanto peso que foi colocado ali. Ele está sobrecarregado. Ele está carregando uma carga acima das suas forças, do seu limite. E muitos de nós, às vezes, estamos assim. Esta situação, ela não se dá unicamente na vida de pessoas que não conhecem a Cristo. E aí você pode dizer, bem, mas a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, e ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E eu digo a vocês exatamente isso. Glória a Deus, é isto mesmo. Mas nós precisamos entender definitivamente que a Bíblia Sagrada, ela não se resume a um versículo, nem a meia dúzia, e nem a uma história pensada no Novo Testamento ou no Velho Testamento. Ela é o que ela é, como um todo. E nós precisamos conhecê-la, senão vamos cometer erros terríveis, barbaridades, vamos cair em heresia e vamos entrar em apostasia espiritual. Eu quero que você saiba disso. Que as heresias, elas são retiradas da própria Sagrada Escritura. As pessoas que pegam versículos bíblicos ou pequenos trechos de histórias narradas das Escrituras Sagradas e fazem uma verdadeira coxa de retalhos, de revelações, e elas criam suas próprias doutrinas e pensamentos e alicerçam e dão base ao Deus que elas querem criar segundo os seus próprios desejos e inclinações carnais. Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Mas ele disse, nesse mundo tereis aflições. Preste atenção, Jesus, ao contrário de muitos pregadores, ele não veio trazer uma palavra incentivadora, motivadora, não, entusiasmadora, empolgadora, para arrancar, glória a Deus, aleluia, entusiasmar a multidão e distribuir os envelopes. Não, ele veio falar a verdade. Ele veio abrir os olhos, ele veio resgatar o que estava perdido, ele veio sarar o que estava doente, ele veio devolver ao homem aquilo que ele perdeu, a sua comunhão com Deus. Ele veio reatar essa aliança, refazer esse cordão umbilical entre o Deus Todo-Poderoso e o homem que ele criou, a sua imagem e semelhança. E ele disse claramente que nós atravessamos lutas aqui. Ele disse claramente que nós temos um inimigo. Nós não podemos brincar com isso. Nós temos um adversário, Satanás, Lúcifer. E por permissão de Deus, ele ainda vaga por essa terra até o tempo determinado em que Deus colocará o fim em toda essa história e lançará Lúcifer e todos os demônios e todos aqueles e a gente que não acaba mais, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que foram enganados por falsos profetas ou que são falsos profetas e se tornaram falsos profetas pela conveniência, pela grana que foi oferecida, pelo status, pela posição social ou política, abandonaram a verdade.
porque foi conveniente. Assim como Judas. Nós temos esse inimigo e ele anda ao meu redor. E o objetivo dele é tentar nos destruir. E aí você pode pensar, mas missionário, eu não consigo ver valor nisso. Por que razão Deus permite tal circunstância, tendo em vista que Ele entregou seu Filho na cruz para que eu tenha vida e a tenha em abundância? E na Bíblia Sagrada afirma que Ele, ao morrer naquela cruz, ao entregar-se a si mesmo como sacrifício pelos meus pecados, pelos pecados da raça humana, Ele levou sobre si toda a maldição, Ele carregou as nossas dores, as nossas mazelas, as maldições que haviam sobre nós, as enfermidades e as doenças. E Ele triunfou sobre todo o principado e toda a potestade. Então, eu não consigo entender. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos abrir nosso entendimento para uma coisa. O reino dos céus é um privilégio dado a poucos. Nem todos irão entrar lá. Não basta apenas querer e desejar entrar. Não. Querer e desejar entrar, até o diabo gostaria de não ser lançado em lago de fogo e enxofre, se tivesse um jeito para ele de ser, quem sabe, perdoado por Deus de tudo que ele cometeu. Nós sabemos o que vai acontecer naquele dia, que muitas pessoas vão se desesperar diante do quadro negro e eterno de serem lançados nesse lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, descrito por Jesus como um lugar tão terrível onde o bicho não morre e o fogo nunca para. Lugar de sofrimento, de dor eterna. O reino dos céus pertence a Deus e Ele está preparando um povo especial. Escute, Lúcifer é um só e basta. Chega de rebeldia, de levantes no reino dos céus. Deus está peneirando. Eu me lembro de uma passagem bíblica em que Deus diz assim: lembrai-vos dos 40 anos que eu vos fiz peregrinar pelo deserto para experimentar o vosso coração. Eu tenho certeza absoluta que não é a questão de que Deus venha ver pelas circunstâncias da vida, pelo nosso comportamento, quem realmente nós somos. Ele já sabe. Ele conhece o que há dentro de nós, ninguém pode enganar a Deus. Mas essas circunstâncias existem para que nós venhamos exteriorizar o que realmente somos, o que realmente cremos, para que se manifeste a razão pela qual seremos lançados fora. Então, meu irmão e minha irmã, talvez com isso possamos entender uma coisa. Quando a Bíblia Sagrada diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, talvez agora nós possamos enxergar uma razão para este texto sagrado. Todas as coisas, inclusive as ruins, e elas existem,
Não é que Deus tenha perdido as rédeas e o controle da nossa vida e nós estejamos numa situação de cansaço, sobrecarregados e oprimidos, porque não vive isso, não passa por isso apenas as pessoas que não têm Cristo, que não conhecem a Jesus, que não entregaram suas vidas a Cristo, que não servem a Deus com sinceridade, que não são filhas de Deus. Não, nós também enfrentamos isso. É claro que há uma diferença gigantesca. Aquele que não tem Cristo, que não serve a Deus com integridade, as rédeas da vida dele estão nas patas de Satanás. O diabo faz o que quer, inclusive matá-lo, se ele quiser. Se lhe for interessante, ele pode matar essa pessoa. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. E assim como Jó, o nosso sofrimento, ele tem um limite. Deus não permite, ele diz ao diabo, você não irá tocar nessa pessoa, você não irá além disso, você vai até onde eu permitir, porque até onde eu permitir é interessante para mim, porque eu estou moldando a vida desse meu servo e dessa minha serva, porque eles são barro nas minhas mãos. E o diabo não vai além disso. A Bíblia Sagrada diz que Deus conhece nossa estrutura e Ele sabe que somos apenas pó. Escute isso, irmão. Meu irmão, escute isso. E Ele conhece o nosso limite, até onde podemos suportar. Ele conhece a nossa estrutura. Então escute, se a sua dor não terminou ontem e não terminar hoje, nem amanhã, é porque Deus considera você forte o suficiente para aguentar mais um pouco essa história. Mas a razão para isso, uma razão superior ao teu e ao meu raciocínio. Porque nossos pensamentos, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que assim como os céus são mais elevados que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais elevado que a terra, os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos. Quando pensamos que tudo está perdido, quando pensamos que fomos vencidos, Deus entra na história e muda o quadro completamente. Você conhece a história de Jó e sabe que foi exatamente isso que aconteceu na história desse homem. Eu pergunto a você, e a mim próprio, há algo impossível para Deus? Será que existe alguma coisa que seja maravilhosa demais para que Ele opere? Será que existe um buraco que você se meteu e esse buraco ele é tão profundo que a mão de Deus não possa te alcançar nesse poço? Claro que não. Você sabe que para Ele não há impossível. Ele está preparando uma igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Uma nação de sacerdotes, um povo adquirido. Esse povo, ele é formado na fornalha como ouro. Esse povo, ele é moldado pela mão do oleiro, que faz de nossa vida como bem lhe parecer.
entendemos isso, então, em qualquer circunstância, nós podemos alegar no nosso coração. Eu me lembro certa vez em que o apóstolo Paulo, um servo fiel, um homem consagrado, inteiramente dedicado ao Evangelho de Cristo, a ponto de dizer: já não sou mais eu quem vive, de fato não sou. Não são mais os meus próprios planos e projetos e ideias. Eu não estou aqui para me aproveitar do poder de Deus e conquistar aquilo que a minha carne ambiciona e deseja. Não sou mais eu quem está vivendo. Cristo vive sua vida em mim. Os interesses que reinam agora em meu coração e em minha mente são os interesses eternos que pertencem a Ele. E Paulo enfrentou uma situação na vida dele. Veja, Paulo, ele chamou essa situação, e nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, vamos usar apenas a expressão que ele próprio usou. Ele disse: é um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Ele estava cansado, sobrecarregado e oprimido. Ele não podia entender aquilo, ele não podia aceitar essa ideia. Por que é que Deus estava permitindo esta situação em sua vida? Até que Deus disse a ele: Paulo, você não consegue enxergar porque a sua maneira, a sua ótica, a sua forma de ver, ela é rasteira, é pequena, é finita, é mortal. Meus pensamentos são mais elevados, a minha forma de enxergar as coisas. E eu quero fazer com que você compreenda isso e entenda que a minha graça te basta e que o meu poder se aperfeiçoa em ti nessa circunstância em que você se considera fraco, cansado e sobrecarregado. O meu poder e a minha graça está se aperfeiçoando em tua vida. Portanto, eu não vou repreender esse mensageiro de Satanás. Não vou tirar isso, porque o meu poder está se aperfeiçoando. Eu não perdi as rédeas, eu não perdi o controle da sua vida. Essa circunstância permanecerá até o momento em que eu quiser, porque eu estou aperfeiçoando a tua vida. Quando Paulo ouviu isso, ele disse: então, glória a Deus. Agora eu compreendo, eu estava agindo como ignorante. Mas agora eu estou entendendo que, na verdade, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Eu sei passar necessidade. E eu sei ter em abastança, em qualquer circunstância. Eu sei ser honrado. E eu sei também passar por desonras em qualquer circunstância. Eu não glorifico a Deus, eu não exalto o nome dEle, eu só não me torno filho dEle quando tudo está bem, quando eu estou sendo honrado. Eu sou filho dEle, inclusive quando estou sendo desonrado e humilhado em algumas circunstâncias, passando necessidade. Eu permaneço sendo filho dEle e permaneço com a mesma fé em qualquer circunstância que eu estiver na minha vida. Como disse o rei Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma, guia-me mansamente até as águas tranquilas, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Maravilha. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e não é à toa. Quem não quer viver isso? Mas Davi não parou aí. Ele deu sequência ao seu raciocínio. E ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
Eu não sei se vou passar. Eu não sei se tu irás permitir isso da minha vida, mas se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode permitir. Se o Senhor achar necessário, eu sei que eu posso, de repente, me ver envolvido em uma situação e atolado com os meus pés num tremedal de lama, e eu vou ter que chorar, gemer e clamar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, eu não vou blasfemar, não vou murmurar, eu não vou perder a minha fé, eu não vou dizer que Deus é esse. Porque eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás comigo ali no vale da sombra da morte. Teu cajado me conforta, me consola. E acima de tudo eu sei que no final de toda esta história habitarei contigo para sempre no lar celestial. Sabe, esta é a visão que nós devemos ter. Não é aqui o nosso lugar. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, nós precisamos entender aquilo que é básico, que não se prega mais, que não se fala mais. Não é aqui o nosso lugar. Sabe, eu estou caminhando para o tempo final do nosso programa e eu preciso lembrar o que Jesus disse. Sabe o que ele disse? Vinde a mim. Se você está se sentindo assim, cansado, sobrecarregado, não aguenta mais, oprimido, oprimida. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim todos nós, seja quem for. Vinde a mim todos vós, cansados, física e espiritualmente. E muitas vezes o cansaço espiritual provoca o cansaço físico. Vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. Ele não é homem para mentir. Preste atenção. Você que está acostumado com as promessas de políticos que nunca se cumprem. Não é verdade? Jesus não é homem para mentir, para iludir você. Ele disse, venha a mim. Eu vou te aliviar. E em mim encontrareis paz, descanso e alívio para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, caminhe junto comigo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, preste atenção. Venha a Jesus. Mas, missionário, eu já aceitei a Cristo há tantos anos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, oprimida, venha a Jesus. Isso. Diga isso a ele. Pare de murmurar, de espraguejar, de dar vazão à tua carne. Isso não vai te levar a nada.
Isso não vai mudar o quadro da sua vida. Isso não vai fazer com que Deus deixe eu resolver logo, daqui a pouco ele desvia. Se eu não tomar cuidado, eu vou perder essa ovelha e vai desviar. Não é assim que a coisa funciona. Certa vez, Jesus pegou uma dura mensagem e 500 discípulos foram embora. Eles foram embora, eles não quiseram estar com Jesus e perguntar a ele: Senhor, que mensagem estranha é essa? Meu sangue é bebida e minha carne é a verdadeira comida. Que isso? Nos explica, porque sabemos que tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus, nós somos ignorantes. Nós não podemos tomar sangue. Como é que o Senhor diz que o teu sangue é verdadeira bebida e quem não beber do teu sangue não tem vida em si mesmo? Eu preciso entender. E ele iria explicar a nova aliança, sua morte na cruz, a quebra de toda a maldição, novas criaturas. Mas eles não quiseram saber, ficaram aborrecidos, fizeram um bico e foram embora. E Jesus deixou. E ainda virou-se para os 12 e disse assim a eles: vocês também querem ir embora? Fica à vontade, a porta está aberta. E aí Pedro disse: não, mestre, nós também não entendemos nada. Não entendemos. Mas nós sabemos quem tu és. Só há de nos explicar isso. Para onde iremos nós? Para onde? Para o braço do capeta? Para onde iremos? Para o mundo? Para a cachaça? Para o orgia? Para o inferno? Não, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna! Então, você pode não entender a circunstância, mas venha Jesus. Você vai ter paz, alívio e descanso na tua alma, mesmo se essa situação perdurar por mais um tempo. Mesmo assim, você estará em descanso e em paz e aliviado de toda a sua vida, porque o Senhor fará isso em teu coração. Bem, amados, chegamos ao final. Você que quer ligar para mim mais uma vez, eu vou repetir o meu telefone. Você que vai me ajudar aí com essa despesa desse equipamento de som para a nossa transmissão: 81123481. Um abraço, fica na paz.